Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé um pouquinho para a gente orar, agradecer a Deus, pedir a direção do Espírito. Feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento na tua presença. Diante, Pai, do teu Espírito que habita em nós, temos consciência que estamos, Pai, vivos, vivificados, restaurados e levantados em ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito que nos ensina, a tua palavra que nos ensina, Senhor, e nos corrige naquilo que estamos necessitando de correção. Obrigado, Pai, porque o teu doce amor revelado em Cristo nos alcançou e por meio dele podemos, Senhor, conhecer a tua palavra e vivê-la. Em nome de Jesus, que possamos ter essa consciência e praticar diariamente, Pai, a tua verdade, pois a tua verdade liberta. Em nome de Jesus, nessa tarde, nessa noite, te damos graças pelo teu Espírito que habita em nós e ele vai nos conduzir nessa noite em toda a verdade, nos guiar para que possamos crescer e conhecer mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vamos estar falando a respeito da obra de Cristo. Hoje é dia de ceia e nada melhor do que juntar uma coisa com a outra, porque a obra de Cristo nos relevou a uma vida viva, porque Ele é o caminho que leva à vida. A obra de Cristo nos restaurou, a obra de Cristo nos trouxe um novo acesso, um novo caminho, um caminho sobremodo excelente que nos leva a Deus. E nessa tarde eu peço a vocês que abram suas Bíblias lá em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Hebreus 10, 1. Nesse livro o escritor vem falando do sacrifício de Cristo. E que esse sacrifício foi e sempre será suficiente para todas as coisas. Versículo 1 de Hebreus 10. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. A lei, a velha aliança, tinha sacrifícios e ela não podia aperfeiçoar o homem. Ela, de ano em ano, era feito sacrifícios, eram feito entrega por conta do pecado, mas nunca podia aperfeiçoar o homem, porque esse sacrifício não era capaz de suprir a necessidade de restauração que o homem tinha. E ano após ano era feito esse sacrifício, mas nunca se chegava à perfeição que em Cristo foi chegado, que Cristo fez e que Cristo nos deu. No versículo 2, o escritor diz assim: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes, ou os que ofereciam sacrifício, nunca mais teriam consciência de pecado. O sacrifício de Cristo veio trazer isso para nós. A consciência de justiça, a consciência de nascidos de novo, a consciência de filhos de Deus. E nos restaurar do pecado, porque o pecado trouxe a morte e a maldição para o mundo. Mas Cristo aperfeiçoou o homem na sua morte. Um homem morreu para que nós tivéssemos vida. E ele ressuscitou e está vivo, intercedendo por nós. À direita de Deus, está escrito lá na carta de João, de 1 João, que temos um advogado junto a Deus. E esse advogado é Cristo, justo. E ele intercede por nós. No versículo 3 diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Isso é Jesus. Quando a gente vai lá para João, João diz: o verbo habitou entre nós, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e veio à terra e andou no nosso meio. Esse versículo aqui, Cristo diz: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
Foi feito um corpo para Cristo e ele veio à terra. No versículo 6 diz: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse Cristo: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Lá no começo, quando diz: e vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, Cristo estava lá no princípio, em Gênesis. E nesse versículo aqui ele fala que no princípio do livro falava-se dele. Versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro. O pecado foi introduzido no mundo por conta da queda de um homem, Adão. E Cristo veio, por meio do seu sacrifício, trazer de volta o homem à posição de justo, à posição de filho, à posição de intimidade com Deus. Porque o pecado afastou o homem não só daquilo que Deus preparou, mas da intimidade com Deus. O pecado, ele nos coloca uma barreira de ter voz, de ter acesso, de ter contato com Deus, com nosso Pai, aquele que nos criou. E Jesus veio quebrar essa barreira. Jesus veio trazer um caminho que leva para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, passe por mim. Eu sou a vida. Aí Deus disse: diante de vocês tem a vida e a morte, escolha a vida para que viva. Escolha a Cristo. Continuando aqui. Versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita 10 vezes. Uma vez. Feita uma vez. A oblação, o sacrifício de Cristo foi feito uma vez para estabelecer o segundo pacto. O pacto da graça, o pacto da salvação. O pacto que nos coloca numa posição que hoje é mais importante do que o presidente. Porque nós temos acesso a Deus. Nós fomos colocados não num cargo público, mas fomos colocados na posição de filho do Criador do mundo. Será que tem valor ser filho de Deus? A mente da gente não consegue compreender o tamanho disso, porque nossa mente é limitada. Mas Deus criou tudo isso que você vê e tudo isso que você não vê. Porque, igual ele fala para Jó, por acaso quando eu estava medindo a distância do céu para a terra, tu estava lá para saber quanto é que tinha? Deus fez coisas que a gente não conhece ainda. Tem coisa debaixo do mar, no fundo do mar, que a gente não tem nem ideia. De tão grandioso que é o poder da criação de Deus. E Ele é nosso Pai. Ele hoje, por Cristo, nos colocou na posição de filho. Pra quê? Porque a gente é bonitinho, porque a gente é isso e aquilo. Não, porque Ele nos amou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. E hoje a gente se importa mais com o cargo público, com a posição, do que com esse título de filho de Deus. Com a posição natural, com, sei lá, vou virar, não estou desmerecendo profissão ou título, mas vou virar polícia. A gente às vezes se apega mais a isso do que ao título que nos foi dado por Cristo, de filho de Deus. A gente era inimigo de Deus, está escrito. E Ele, por amor, se revelou em Cristo, colocou a gente que era jambuzeiro brabo, cortou e colocou na videira, que é Cristo. Jesus, Ele proporcionou para a gente o acesso ao Pai. E às vezes nós deixamos nossa mente dar mais valor a qualquer coisa e se esquecemos disso. Nesse versículo aqui, no 10, ele fala que foi feito uma vez. E no 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados.
Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com um só sacrifício, Cristo nos aperfeiçoou. Nos aperfeiçoou como? Por meio do seu Espírito que hoje habita em nós. Nos colocou algo que é da parte de Deus, o que conhece a Ele intimamente, porque está escrito que quem conhece a Deus senão o seu Espírito, e esse Espírito habita em nós. Ele nos aperfeiçoou por esse Espírito, de uma vez por todas, no seu sacrifício, para que a gente possa conhecer a Ele, para que a gente possa ter intimidade com Ele, para que a gente possa ter conversa com Deus. Porque a gente, às vezes, baseado nas nossas experiências naturais, complica o acesso a Deus, complica a nossa relação com Deus e burocratiza as coisas com Deus. Às vezes a gente está tão acostumado a tudo que vai fazer tem que enfrentar a fila, que até para orar a gente fica cansado. Eita, eu vou esperar para mais tarde, lá para de madrugada, porque não tem ninguém orando. Será que Deus não é onisciente, que não sabe o que, é que a gente está falando? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Não há mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, se fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de haver outro sacrifício para que a gente tenha algo de Deus. Para que a gente receba algo de Deus. Para que a gente tenha acesso à graça de Deus. O sacrifício de Cristo deu esse acesso. Ele se esqueceu, apagou nossos pecados quando a gente se arrependeu e nos deu acesso à graça. Que graça é essa? Muitos dizem favor imerecido, realmente é, mas não é só isso. A graça de Deus é muito mais além do que isso. A graça de Deus nos dá acesso, nos dá autoridade no nome de Jesus sobre todas as coisas e circunstâncias, nos dá cura, nos dá saúde, nos dá um monte de coisa. Só que nós precisamos ser aperfeiçoados aonde? Na palavra, para que a gente conheça essa verdade e pratique ela. Porque Jesus disse, é-me dado toda a autoridade, poder e domínio. E eu dou a voz. E a gente está com medo do nome. A gente está com medo de um vírus, a gente está com medo de uma doença, a gente está com medo de um câncer, a gente está com medo de uma AIDS, a gente está com medo de qualquer coisa. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo, e o verdadeiro amor é Cristo. E esse verdadeiro amor foi derramado em nós pelo Espírito, não foi por mim não, foi pelo Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em vós pelo Espírito de Deus. Quando a gente derrama alguma coisa, vai um bocado de água, né? Vai um bocado de coisa que a gente derrama. Não foi uma gotinha não, foi derramado. E esse amor, o perfeito amor, está na gente. E quando a gente tem esse amor, a gente deixa de ter medo. Porque se a gente tem medo, a gente frustra esse amor, a gente cancela esse amor. E a gente anula a nossa fé em Cristo. Como é que a gente pode dizer que é crente se a gente tem medo? Se a gente não tem fé? Porque quando a gente tem medo, a gente anula a nossa fé. E automaticamente a gente faz Cristo de besta. Diz que o sacrifício dele não foi válido, porque o amor lança fora o medo. E a fé opera pelo amor. A Bíblia fala que hoje temos fé no Filho de Deus em Cristo e por isso somos salvos. E se a gente tem medo, a gente anula nossa fé. Então a gente não tem fé em Cristo e a gente não é salvo. Já parou para pensar? A Bíblia ela nos mostra que esse caminho foi dado uma vez e que a gente deve passar por ele. E não se preocupar. A Bíblia certa vez
Eu não lembro onde é que está o versículo, mas diz que a gente deve olhar firmemente, não nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E esse autor e consumador, ele passou pelo caminho, e fez um caminho e se fez um caminho para que a gente ande sobre ele. E quando a gente começa a entender isso e deixa de temer, eu estava conversando com o Cristiano esses dias e disse que eu estava ficando temoroso por conta de sintomas. Mas eu caí em si e me lembrei daquilo que a palavra diz. E comecei a me levantar e me revoltar contra aquilo. E comecei a acreditar no que Deus disse, meu pai disse. Ele disse, eu levei em Cristo toda doença e toda enfermidade. Eu não estava com medo, mas eu estava temoroso. E o princípio do mês é esse, ficar temoroso. Ficar mole, ficar, eita, não, eu preciso de um lençolzinho. Daqui a pouco tá andando igual um pinguim, cheio de casaco, cheio de meia. Não quero dizer que não pode usar casaco nem meia, porque se a pessoa tiver com frio, vai usar. Mas a gente começa, não, mas vou ficar por aqui, vou beber um chazinho, vou tomar um remedinho. E não usa o nome que nos foi dado, que colocou essas coisas subjugadas, que é o nome de Jesus. Não usa essa autoridade, porque essa autoridade para nós é para que usemos, não é para que a gente só ache bonitinho, não. Porque se a gente não usar, a gente não usufrui dela. Agora vamos lá para Colossenses 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, 1. Paulo fala que nós devemos ter um estilo para que a gente se conecte com essa vida que nos foi dada e entendamos esse sacrifício que foi feito por nós. No versículo 1 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de Brasília, lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo nos instrui a buscar as coisas do alto, a ter contato, relação com as coisas de Deus. E como é que a gente faz isso se a gente tiver com medo? A gente vai acreditar na bula do... Eu ia dizer na bula de William Bonner. Na bula do Jornal Nacional. E vai deixar de acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode libertar a gente em todas as áreas, espiritual, alma e corpo. Porque uma pessoa presa com medo, acabou-se. Uma pessoa presa com depressão, acabou-se. Como assim acabou-se? Se ela ficar isolada, ficar no cantinho dela, ela vai acabar morrendo. Tanto é que Deus diz, olhe, busque congregar-se, se ajuntar, para um motivar o outro no amor, na prática do amor. E essa pessoa sozinha, com a alma oprimida, com o diabo colocando setas na cabeça dela, ela vai acabar morrendo. Ela é aprisionada, a pior prisão que tem é a prisão da mente. Porque essa pessoa vai ficar aprisionada lá, se sentindo rejeitada, triste, coitadinha. E isso vem por conta de pensamentos que o diabo lança. Por quê? A maior burrice do diabo foi querer tomar o lugar de Deus. A maior burrice. E quanto a isso, ele foi muito burro. Mas enquanto a fazer o mal para nossas vidas e nos destruir, ele é muito esperto, como Cristina bem falou. E ele vai buscar de toda forma querer que a gente se dê mal. Continuando aqui, no versículo 5. Fazei. Leia de novo esse versículo aí. Leia aí você agora, esse comecinho. Fazei. Tá assim na sua Bíblia? Mortificai-vos. Fazei e mortificai-vos. Fazei é para você fazer alguma coisa. Mortificai-vos é para você matar alguma coisa, certo? Pronto, continuando. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Na de vocês mortificais a vossa natureza terrena, não é isso?
Na dela fazer e morrer. A natureza terrena. Que natureza terrena é essa? Quando nós lemos lá em Hebreus que havia um tratado anterior, esse tratado foi estabelecido porque o homem pecou. E quando o homem pecou, a morte reinou. A maldição entrou na terra. E nós, quando nascemos no mundo, estamos debaixo dessa maldição. No entanto, nós vimos que Cristo se ofereceu por sacrifício e restaurou a nós, levantou a nós, santificou e justificou. E quando nós estamos debaixo dessa maldição, nós aprendemos o que é bom? Não, aprendemos só desgraça. Porque como a gente vai esperar uma coisa boa de quem planta mal? De quem é mal? Não tem como vir. Então, essa natureza terrena nossa, essa natureza carnal, ela veio influenciada, instruída, ensinada por Satanás. Como assim? Às vezes pessoas dizem, não, são todos filhos de Deus. Não, não são. São criaturas de Deus. No entanto, a Bíblia fala que existe um Senhor nesse tempo, nessa terra depois do pecado, que é Satanás. Ou seja, se existe um Senhor na terra e as pessoas não são filhas de Deus, são filhas de quem? Então, se o pai, que é o diabo, vai ensinar coisa boa? Não vai. Então, essa natureza terrena, ela traz consigo essas desgraças tudinho. Essas coisas ruins. Por isso que Paulo, certa vez escrevendo, diz, olha, você que roubava, não rouba mais. Você que matava, não rouba mais. Você que mentia, não minta mais. Antes, faça as coisas certas. Por isso que ele fala isso. E aqui nesse versículo diz, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Aí aqui continuando. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem o quê? Sobre quem? Você hoje, como nós falamos, é filho de Deus ou é filho da desobediência? Se você aceitou a Cristo, você é filho de Deus. Não é mais filho da desobediência. Mas você precisa entender isso. Você precisa viver isso principalmente. Não somente entender. Mas essa ira de Deus vem sobre os filhos das desobediências. Ora, nessa mesma coisa, nós andamos antigamente. No outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que é despojar? Eu estou com esse negócio aqui, se eu tirar ele, eu me despojo dele. Eu deixo ele de lado. Ou seja, Paulo está dizendo, despojai de impureza sexual, de lascívia, de imoralidade, dessas desgraças tudinho. Paulo está dizendo, deixa isso para lá. Aqui ele continua. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Em todos que se revestiram do novo homem, Cristo é tudo. Nós temos que entender que nós não somos filhos da ira, somos filhos de Deus. Não somos escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Que nós somos livres em Cristo, porque Ele é tudo em nós. Se não for Cristo, não tem nada. Resumindo, se não for Cristo, a gente não é nada. Se a gente não tiver esse nascimento em Cristo, nós podemos se considerar aquilo que Jó fala lá atrás: desgraçado, pobre, cego, nu, miserável, pecador, infiel que sou. A gente pode se considerar tudo isso porque a gente não tem Cristo. Mas aqui está dizendo que Cristo é tudo em todos. E o que é tudo para você? Me diga uma definição aí que não seja tudo.
Não tem. Tudo é tudo. Cristo é tudo em nós. E você, por acaso, em Cristo, nos evangelhos escritos, viu ele com linguagem obscena? Viu ele com impureza sexual? Com ira, com indignação, com maldade? Não. Por isso que ele disse, se revistam do novo homem que é igual a Cristo. E Cristo vai ser tudo em vocês. Cristo vai funcionar de todas as formas em vocês. Agora vamos voltar para Hebreus 10, lá a partir do 19. Hebreus 10, 19. Depois que a gente entende que esse sacrifício de Cristo nos colocou nessa posição de graça, que nos deu acesso a Deus, que nos revestiu de santificação, que nos deu a condição de filhos e nos dá a oportunidade de nos revestirmos a cada dia do novo homem, andar segundo Cristo, vivendo tudo, devemos perseverar na fé, entendendo que em Cristo nós temos acesso direto a Deus. Nesse versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela carne de Cristo temos acesso a Deus e nos foi consagrado um novo caminho. O que é consagrar? É separar para algo divino. Esse caminho foi separado por Deus, por Cristo, para nos levar a ter acesso direto a Deus, a nos fazer andar pelo vivo caminho. No versículo 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em outra versão diz a prática do amor. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do Senhor, o dia que Ele vai restaurar a nossa carne impura e vai glorificar completamente. Esse dia se aproxima. Esse camarada que escreveu nesse dia estava falando, aquele dia está chegando. Já faz mais de 2000 anos que ele escreveu isso. E nós hoje, será que a gente está mais perto do que ele que escreveu lá atrás? Aqui no versículo 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa certeza ou expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nesse versículo de cima fala: porque, no 26, porque se pecamos o quê? Voluntariamente, deliberadamente, por vontade. Igual a gente tá com sede aqui, vai beber água. Não, eu tô com vontade de pecar, agora eu vou pecar. Desse jeito.
E se a gente tiver ainda outro preceito, que é ter conhecido, recebido de Deus por meio do Espírito, o conhecimento da verdade. Aí o que é que a gente faz se a gente fizer isso? Vai estar fazendo isso aqui, ó. De quanto maior castigo cuidar, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Vai estar pisando o Filho de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou em nós. Em nós não, entre nós. Quem habita em nós hoje é o Espírito Santo. E será que naquele tempo antigo morria por conta de 2 testemunhas ou 3? O que será que vai acontecer com esse camarada que conheceu, recebeu o conhecimento da verdade de Deus e pisou de novo o Filho de Deus? Porque a gente acha bonito, acha que foi um ato de amor. Mas por que que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles não estão sabendo o que é que faz não? Por que será que Jesus disse isso? Não foi por causa disso aqui não? Que Jesus sabia o peso que ia ser em cima daqueles camaradas? Será que não foi por isso? Imagina só, a gente acha bonitinho, acha uma coisa romântica, acha uma coisa de amor. Mas será que Jesus, sendo a palavra, ele não conhecia que tão ruim seria o castigo daqueles camaradas que estavam matando o Filho de Deus? E ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que faz não. Eles não têm entendimento não. Tem misericórdia, Pai, desses camaradas? Imagina só. A gente vê e fala, né? Judas entregou o Cristo. Na Bíblia, se eu não me engano, em Salmos, fala que havia um predestinado para ser o traidor do Filho de Deus. E quem decidiu ser foi Judas. Por quê? Quando Jesus recebeu no Getsemane que ele disse: rapaz, tu vai trair o Filho do Homem com um beijo, é? Você acha que Jesus estava condenando ele? Jesus estava esperando arrependimento dele. Que Pedro, depois que conversou com Jesus, disse: Jesus, tem pena de ti, não morre não. Jesus fez: vai para lá, Satanás. Aí Pedro disse: eu vou estar contigo até a morte. Jesus fez: vai nada, tu vai me negar aqui antes do galo cantar. Só que existiu 2 diferenças. Pedro, quando Jesus ressuscitou, disse: vai lá chamar Pedro. Pedro veio e se arrependeu. E Judas, depois que ele caiu em si da porqueira que ele tinha feito, ele foi se matar. Ele não se perdoou e ele não quis buscar o perdão de Deus. Porque assim como Jesus disse naquela cruz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Quando ele estava lá pendurado, morrendo, sendo escarnecido, cuspido, o povo tirando onda com ele: ah, não, Filho de Deus, desce daí. Ele disse isso. E se Judas tivesse se arrependido, ele não tinha perdoado também não? Então, a gente vê na Bíblia que a palavra de Deus deve ter um zelo na prática nossa. E que a obra de Jesus, ela foi completa para que a gente viva nesse zelo, nessa prática. Que a obra de Jesus, ela foi suficiente. A gente não precisa mais matar bicho, nem se flagelar, nem se matar para conseguir nada de Deus, não. Foi Jesus que conseguiu. Ele é tudo em nós. Então, hoje, é igual está escrito, se eu não me engano, em Coríntios ou em Romanos, que diz que a graça, ela nos deu liberdade, mas que a gente não use dessa liberdade para virar libertinagem e comece a andar de todo jeito. Comece a fazer o que bem entende, o que bem quer. Porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo isso, está pisando no Filho de Deus. Hoje, posso citar um exemplo aqui bem simples, que é fácil de entender. Uma criança, quando ela começa a ter conhecimento das coisas, que a gente diz: não faça isso não, que você vai se machucar. Ela diz: está certo, e não faz. Uma criança. E Deus diz: olha, não roube, não minta, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Ele não está sendo proibidor das nossas vontades, mas é porque essa vontade habita na nossa carne, que é maldita por conta do pecado. Paulo, escrevendo, diz que nossa carne não se converte, mas que devemos renovar nossa mente
com a palavra de Deus, para que a gente pratique por meio da carne, que não se converte à palavra. E que nossos membros sejam membros de justiça e não de iniquidade. Está escrito no mesmo livro. Que nossos membros que antes faziam coisa errada, roubava, matava, faziam o que não presta, seja para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que pela graça nós podemos fazer isso por conta que Deus não foi aquele que disfarça e não ensinou e nem deu meios. Mas Ele ensinou em Cristo. Ele deixou a palavra escrita, inspirada divinamente. Esses livros todinhos é para a gente estudar, para que a gente entenda, conheça Deus e pratique a palavra. E nos deu o Espírito Santo, que é o Consolador, o professor, para que a gente seja guiado no amor. Então a gente tem que considerar de uma forma maior esse sacrifício e parar de tentar dar jeitos humanos para que a gente viva em pecado, para que a gente faça o errado, para que a gente dê um jeitinho brasileiro, para que a gente coloque uma pontezinha ali pro erro e faça as coisas erradas. Hoje não existe brincadeira, está escrito em provérbio, que é aquele que chega pro seu amigo e diz algo e depois diz, não, tá brincando. Esse camarada é pior do que um doido com uma flecha na mão. Um doido com uma flecha na mão vai fazer o quê? Vai matar os outros. A Bíblia fala que esse que chega diz coisas pro outro e depois diz, não, tá brincando. É pior do que esse doido que tá com uma flecha na mão. Ou seja, não é pra gente tirar brincadeira. Nem tampouco existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Nem tampouco existe roubinho e roubão. Roubo é roubo. Morte é morte. Tudo aquilo que a gente faz que está contrário à palavra não tem pequenininho e grande. É tudo uma coisa só. Porque Cristo disse, seja seu proceder sim, sim, não, não. O que passou disso é do diabo. Então nós devemos ter cuidado na nossa vida para que a gente não seja pego fazendo essas coisas. E que isso não se torne normal na nossa vida. Porque quando isso se torna normal na nossa vida, nós vamos deixar da influência do Espírito fluindo em nós para ter influência maligna na nossa vida. Por quê? Porque o diabo, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E o que é isso? É igual um leão. Quando ele chega perto de um bando, daqueles bichos lá que tem na África, ele fica esperando um dar vacilo. Quando um dá vacilo, ele corre, tchau. Mesma coisa o diabo fica rodeando. Arrodeando. Aí o camarada vai e faz uma coisa errada. Faz outra, daqui a pouco tome a lapada. E a Bíblia fala que o pecado tem um preço que é a morte. E se para nós, hoje, nós vivermos em pecado, vai trazer morte, a gente vai estar buscando o quê? Andar em santidade. Se esse pecado cobra a nossa vida, você acha que o preço vai vir coisinha boa? A Bíblia fala, se eu não me engano em Coríntios, que existe um preço que além da morte cobrada do pecado, é cobrado no próprio corpo, que é o pecado sexual. O pecado que é praticado de coisas sexuais, lascívias e etc e tal, que é cobrado no corpo de quem pratica. Então, se eu ando praticando pecados sexuais, o que é que vai acontecer com o meu corpo? Se a Bíblia fala que é cobrado no meu corpo. A Bíblia, ela mostra tudo, a gente precisa se aprofundar nela. Não é no que eu ou qualquer pessoa fala, não, é na Bíblia. Porque a Bíblia é que mostra a gente o caminho. É que mostra pra gente como andar. A Bíblia, ela fala dessa cobrança do pecado que leva à morte. E que além disso, esse pecado que é cometido sexualmente leva danos ao corpo diretamente. Ou seja, se a pessoa vive praticando esses pecados, vai ter doença no corpo. Vai pegar, sei lá, AIDS, essas doenças aí. Vai ter doença
degenerativa, vai acabar morrendo. Resumindo, porque o pecado leva à morte. Aí se eu sei, entendo isso, eu vou estar fazendo. Seria coisa de doido, né? Seria como se eu tivesse querendo beber veneno para você morrer. Não vai acontecer, quem vai sofrer sou eu. Então nós temos que entender que a palavra ela nos dá direcionamentos para tudo. E que Jesus é o caminho que leva a Deus. E por meio dessa palavra nós temos direcionamento para viver uma vida de uma forma superior. Não que a gente seja melhor do que os outros, mas que a gente pode viver uma vida no meio do mundo de trevas, resplandecendo a glória de Deus. Ser preservado, ser suprido. Na velha aliança, no velho pacto, passarinho que comia carne levava carne para o profeta comer. Hoje, o que é que impede disso acontecer? Nada, depois Deus não mudou. O que é que impede de Deus preservar uma família para que ela não pegue doença? Nada, Deus não mudou. Deus preservou o povo de Israel no Egito, as pedras caindo em cima dos egípcios, matando uma tuia, fogo caindo do céu, e o povo de Israel lá de boa, tranquilo. Não queimou um fio de cabelo do povo. Deus mudou? Não. E quanto mais agora que o sacrifício é superior de Cristo. Que o sacrifício de Cristo veio para levantar uma coisa que estava embaixo, que estava morta, que estava debaixo, sujeita à maldição. É como se hoje, naquele tempo, né, tivesse tudo lá embaixo, tudo sofrendo, tudo morto, tudo padecendo na maldição. E Cristo veio dar um acesso para Deus. Veio tirar daquela bagaça ruim que estava lá embaixo e trazer para um reino superior. Um reino firmado de superiores promessas. E hoje precisamos entender que esse sacrifício foi por cada um de nós. E por isso hoje se reunimos para nos motivarmos a viver plenamente esse sacrifício. E para declarar e proclamar por meio da ceia que aguardamos a nossa redenção no corpo. Que aguardamos nosso Senhor. Que damos graças a Deus porque Cristo morreu em nosso lugar. Se fez maldito para que hoje nós fôssemos benditos. Nos deu acesso a Deus. Nos purificou de todo pecado, maldição, sofrimento, padecimento, doença, morte. E nos colocou para andarmos no vivo e superior caminho. Que foi estabelecido no seu corpo. Continuando aqui. No versículo 32 de Hebreus 10. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós vos compadeceste das minhas prisões e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Grande e avultado. Eu não sei nem o que significa avultado. Deve ser uma coisa grande. Uma coisa superior. Avultado, eu não sei. Pra mim, vulto era aquele negócio que tinha antigamente, né? Eu vi o vulto, passou. Mas eu não sei, eu acho que deve ser uma coisa superior, muito grande, né? Avultado. Galardão. Ou seja, nosso galardão em Cristo é superior ao que tínhamos na nossa carne, ao que tínhamos reservado no nosso corpo. Porque o nosso corpo estava morto, mas foi em Cristo, pela fé, ressurreto, levantado. Porque assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia, Ele nos proporcionou redenção, ressurreição, restauração do corpo, para sempre. Para que possamos estar com Ele no lugar que, segundo Paulo, é incomparavelmente melhor. Aleluia. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.